Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem fascinante no tempo para perceber como é que nasceu uma ideia que, literalmente, mudou o mundo: a crença na ressurreição pessoal. Ok, então, para percebermos bem o impacto disto, temos primeiro de recuar. Como é que se pensava sobre a morte antes de haver esta ideia de ressurreição? Pois bem, durante séculos e séculos, a ideia que se tinha do que acontecia depois da morte era, bem, bastante desoladora. Chamava-se Sheol. Imaginem um lugar de sombras, um submundo silencioso. Era para lá que toda a gente ia e era o fim. Esquecimento total. Mas, de repente, algo muda. Surge uma esperança completamente nova, radical mesmo. A ressurreição. A promessa de vida eterna, de justiça, de uma recompensa para quem foi fiel. E é importante perceber isto. Nesta visão do mundo, com o Sheol à espera de todos, a preocupação não era com o destino individual. O que importava mesmo era o coletivo, a sobrevivência e o legado do povo, aqui na Terra. Portanto, a ideia de uma vida além da morte que fosse pessoal, cheia de vida, isso simplesmente não estava em cima da mesa. A morte era, para todos os efeitos, o fim da linha para o indivíduo. Mas, como tantas vezes acontece na história, é preciso uma crise para que tudo mude. E foi precisamente uma crise terrível que fez nascer uma crença nova e radical, uma fé, pode-se dizer, nascida do fogo. Vamos ver exatamente o que se passou. Ora, transportemo-nos para o ano de 165 a.C., mais ou menos. A Judeia estava sob o domínio de um rei, Antíoco Epifânio, que tinha uma missão: eliminar a cultura e a religião judaicas. Ele tentou forçar as pessoas a abandonar as suas leis, as suas tradições, e isto colocou muita gente perante uma escolha terrível. Ou traíam a sua fé, ou enfrentavam a morte certa. E é neste contexto de perseguição brutal que surge uma história que ficou para sempre na memória: a de 7 irmãos e da sua mãe. A forma como eles enfrentaram a tortura e a morte, bem, tornou-se um símbolo de uma fé que não se quebra. E é aqui, no meio deste horror, que ouvimos algo completamente novo. Reparem nas palavras do segundo irmão. É a primeira vez que temos registro de uma ligação tão clara a ser feita. Se morrermos por sermos fiéis a Deus, então Deus vai recompensar-nos com uma vida nova. É uma ideia revolucionária, a promessa de que a justiça de Deus é mais forte que a morte. E não pensem que isto era uma ideia vaga ou espiritual, não, não. Era muito física, muito concreta. A esperança era de receber o corpo de volta, literalmente. Uma restauração completa. Então, o raciocínio que nasce aqui no meio deste sofrimento todo é este. Se uma pessoa está disposta a morrer por ser fiel a Deus, então Deus, que é infinitamente fiel, não pode simplesmente deixar que essa pessoa desapareça. A justiça divina exige que essa vida seja restaurada. É uma lógica de uma força incrível, forjada, como dissemos, no fogo da perseguição. A pergunta que se põe é: mas esta ideia tão revolucionária apareceu assim do nada? Ou será que já existiam sementes, pistas, em textos mais antigos que foram, de repente, vistos com outros olhos? A resposta é que sim, havia ecos. Peguemos, por exemplo, na famosa visão do profeta Ezequiel, a do Vale de Ossos Secos. Originalmente, quando foi escrita, era uma metáfora poderosa sobre a nação de Israel, que estava derrotada, no exílio, e que iria ser reerguida, restaurada. Mas agora, séculos mais tarde, com pessoas a morrerem pela sua fé, esta visão ganha um novo significado. Passa a ser lida como uma profecia, não da nação, mas do indivíduo, uma promessa de ressurreição pessoal, corporal. Ou seja, a linguagem e as imagens já existiam, falava-se de reviver, de restaurar, mas referiam-se à nação. O que aconteceu foi que essa linguagem foi reaproveitada para exprimir uma esperança nova e profundamente pessoal. Avançando uns séculos no tempo, esta ideia da ressurreição já circulava, mas não era consensual. Longe disso. Estava ainda a ser muito debatida, o que nos leva a um momento de confronto e clarificação que foi absolutamente crucial. Havia um grupo muito influente na altura, os saduceus, que pura e simplesmente não aceitava esta ideia. Para eles, era um disparate. E para o provar, eles criaram um cenário, uma espécie de enigma lógico para encurralar Jesus e mostrar a toda a gente como a ideia da ressurreição era, na opinião deles, absurda. O enigma deles era sobre uma mulher que casou com 7 irmãos. A pergunta era: então, na ressurreição, de quem é que ela vai ser mulher? O pressuposto por trás da pergunta era óbvio. Eles imaginavam a vida ressuscitada como uma espécie de cópia desta, com as mesmas regras sociais, os mesmos casamentos, as mesmas complicações. Mas a resposta de Jesus vira o tabuleiro de jogo ao contrário. Ele não entra no jogo deles. Em vez disso, explica que eles estão a pensar na coisa de forma errada. A vida ressuscitada não é uma continuação,
uma espécie de Terra 2.0, e algo totalmente diferente, uma transformação radical por um novo tipo de existência. E o argumento final dele vai ainda mais fundo. Tira o debate da lógica humana, dos casamentos e das leis e coloca-o no centro de tudo, a própria natureza de Deus. A questão não é sobre regras humanas, mas sobre o facto de Deus ser um Deus dos vivos, não dos mortos. E se a relação de Deus com as pessoas é eterna, então a morte não pode ser a palavra final. E esta nova forma de ver a ressurreição, não como continuação, mas como transformação, tornou-se absolutamente central para os primeiros cristãos. Passou a ser a pedra angular da sua fé, algo que moldou completamente a sua maneira de ver o mundo, a vida e a morte. E reparem, aquela mesma confiança que sustentou os mártires séculos antes, a confiança na fidelidade de Deus, continua a ser o fio condutor, essa mesma ideia que se torna a base da esperança cristã. Há uma linha contínua, uma coerência incrível. Então, se olharmos para esta linha do tempo, conseguimos ver a viagem toda de forma muito clara. Começamos com o Sheol, aquele mundo sombrio e final. Depois vemos como a ideia de reviver surge, mas como uma metáfora para a nação. A seguir, o ponto de viragem, a perseguição por volta de 165 a.C., que faz nascer a crença na ressurreição pessoal. Mais tarde, Jesus redefine-a, não como uma continuação, mas como uma transformação. E, finalmente, essa ideia torna-se o pilar central da nova fé cristã. É uma evolução fascinante. No fundo, o que acompanhamos aqui foi o nascimento de uma ideia. Uma ideia que nasceu da dor, da perseguição, mas que se transformou numa esperança imensa. E isto mostra-nos o quão poderoso é quando uma sociedade muda a sua resposta à pergunta mais fundamental de todas. O que acontece depois da morte? Mudar essa resposta pode de facto mudar tudo. E isso leva-nos a pensar: que crises dos nossos dias estarão neste preciso momento a dar forma às crenças que vão definir o futuro?